Salve Maria Imaculada e Viva Cristo Rei, eu sou Tiago Bruno, para o canal Católicos de Verdade. Hoje, dia 28 de janeiro, a palavra encontra-se no Evangelho de Marcos, do 26 até o 34. Naquele tempo, Jesus dizia: acontece com o reino de Deus o mesmo que com o homem que lançou a semente sobre a terra. Ele dorme e acorda, de noite e de dia, mas a semente germina e cresce, sem que ele saiba como. A terra por si mesmo produz fruto. Primeiro a erva, depois a espiga e por fim a espiga cheia de grãos. Quando o fruto está no ponto, imediatamente se lança a foice, porque a colheita chegou. E dizia: com quem compararemos o reino de Deus? Ou com que parábola o apresentaremos? É como um grão de mostarda que, quando é semeado na terra, é a menor de todas as sementes da terra, mas quando é semeado, cresce e torna-se a maior que todas as hortaliças e deita grandes ramos, a tal ponto que as aves do céu se abrigam à sua sombra. Anunciava-lhes a palavra por meio de muitas parábolas como essa, conforme podia entender, e nada lhe falava a não ser em parábolas. A seus discípulos, porém, explicava tudo em particular. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O interessante que hoje vem ao meu coração referente a essa palavra é sobre como a evangelização, a palavra de Deus é lançada muitas vezes com pequenos gestos, depois se torna grande e robusta. Nós podemos hoje fazer uma comparação de como padres evangelizam, como missionários evangelizam, como leigos evangelizam. Você vai falar assim, mas em que sentido você fala isso? Eu falo no sentido de como essa palavra é eficaz para uns e para outros não. Por exemplo, nós pegamos grandes sacerdotes como o Padre Paulo Ricardo, Padre José Augusto, Padre Ovelan, ou o Bispo Dom Adair José Guimarães. Esses pregadores anunciam a palavra com a intrepidez, ou seja, com a unção do Espírito Santo. E essa palavra, ela, mesmo que pequena, quando a pessoa vê esses padres pregando da forma que pregam, a pessoa certamente é tocada, porque é uma pregação verdadeira, é uma semente lançada verdadeiramente no coração, e assim como o grão de mostarda é pequenino, é uma semente pequena, mas frutifica. É eficiente essa evangelização. Porém, nós temos alguns padres, como os padres da teologia da libertação, que só ficam falando de política, só ficam falando de socialismo, só ficam falando de marxismo e fraternidade e opção preferencial pelos pobres. E essa evangelização não é eficaz, porque ela sai do centro da evangelização, que é Jesus Cristo, e coloca uma esperança nesse mundo. Nós não podemos esperar a realização nossa nesse mundo. A nossa realização é no mundo futuro que virá, na Nova Jerusalém, na nossa salvação que nós temos que buscar aqui para chegar para ganhar essa salvação depois dessa vida, no que virá. E não na realização de projetos humanos. Óbvio que nós podemos, faço um parêntese aqui, nós podemos sim ter projetos humanos, mas os nossos projetos humanos têm que nos levar para a nossa salvação. Simples. Aí você vê como tem missionários que pregam e surte efeito a sua pregação, e outros que nunca saem do lugar deles. Óbvio, existem muitos bons pregadores que nunca saem da sua cidade, que pregam muito bem ali, que vivem um testemunho de vida. Eu não estou falando desse. Estou falando daqueles que não conseguem frutificar. Ou seja, por falta do testemunho de vida ou de muitas coisas.
Porque assim é muito fácil a pessoa ser movida pelo mundo, mas é muito difícil uma pessoa ser verdadeiramente movida por Deus. Na realidade, eu posso dizer ainda mais. A partir do momento que a pessoa entrega o seu coração a Deus, a tentação vai vir gigantescamente para que essa pessoa saia dessa vida em Deus e volte a viver o mundo. Ou seja, uma pessoa que era um grande pregador, eu conheço, tem até amigos que eram dessa forma, pessoas que eram bons servos, bons missionários, que por algum erro ou uma decisão equivocada mudou a sua vida, mudou a chavinha. Né? Você estava com a chavinha para o lado de Deus, volta a chavinha para o lado do mundo, e daí já chutou o balde e voltou para a vida, para satisfazer os seus prazeres no mundo, pior do que já era antes. Então nós temos que ter esse cuidado. A palavra de Deus ela é eficaz, a palavra de Deus ela vai frutificar, mas o testemunho de vida é tudo. Jesus, quando ele comparava e falava sobre parábolas, o principal motivo da evangelização de Jesus ser eficaz é que ele comprovava com os milagres tudo que ele falava, ele tinha a autoridade que vem de Deus quando falava, então a pessoa quando via se contagiava. Mesma coisa com grandes padres, bispos e santos, eles pregavam com a autoridade que vem do Espírito Santo, que Jesus nos deixou, ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. É assim que Jesus nos lança para esse mundo para pregar, mas o testemunho de vida e o exemplo vai nos nortear. Quando não se tem esse testemunho de vida, tudo se perde. Não adianta eu pregar bonito se eu não viver o que eu prego. Esse é o principal, viver o que se prega. Então, aí é o X da questão de um padre que pode nem ser famoso, mas que vive a santidade no seu ministério, e de um que não dá testemunho de vida. Um padre que está lá na bebedeira, que está no forró, que está sei lá onde. A própria comunidade condena. Como aquele padre que faleceu, que fazia missa da erva santa. Isso é um contra-testemunho. Então, nós temos que estar atento. A palavra, como diz hoje, ela pode frutificar e frutificar muito, mas depende se quem está lançando a lança com a verdade da vida, a verdade evangélica. Não adianta simplesmente pregar e não viver, porque senão não vai ser eficaz. Não vai ser eficaz. E o que o padre Zé Augusto sempre fala: ai de nós se levarmos alguém para o inferno, se deixarmos de salvar alguém que era a nossa missão. Ai de nós. Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei. Um beijo grande no seu coração. Deus abençoe seu dia.